Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele, professora de língua portuguesa, e nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. E não esqueça, vocês podem assistir essa aula pelo aplicativo Paraná, pelo YouTube e também pela TV aberta. Vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula? Reconhecer diferenças e semelhanças entre lenda e mito. Lenda nós vimos na aula passada, lembram? Interpretar o mito da literatura afro-brasileira. Retomar alguns elementos da narrativa e refletir sobre elementos semânticos. Vamos lá? Quais as semelhanças e diferenças entre mito e lenda? Vocês sabem? Um minutinho aí para vocês refletirem.
Relembrando, lendas, relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. E histórias distorcidas ou exageradas recebendo um ar fantástico e fruto de narrativas orais. Agora, mitos. Qual que é a diferença entre os dois? O mito também, histórias fantásticas, geralmente com figuras sobrenaturais, como deuses ou monstros. Então, a gente já tem uma diferença. Então, já tem deuses ou monstros. Servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismo. Conteúdo puramente ficcional e tradição oral. No mito entra já um pouco da religiosidade, tá certo? Então agora eu vou ler um mito com vocês. Esse mito, o príncipe infeliz e as abóboras desprezadas, eu vou ler um resumo. É um mito afro-brasileiro. Eu vou ler um resumo na página 103 e 104 do livro, tem ele completo, ok? Glossário. Então, para vocês, essas palavrinhas no texto, elas estão destacadas. Então, vocês precisam saber o que elas significam para compreender melhor o texto, certo? Egiocô, luminosidade e transparência. Ifá, orixá de adivinhação. Obará, pessoa alegre, generosa, farta. Odu, destino. Orixá, deuses cultuados por crenças africanas. E Orum, o espaço infinito. Vocês vão perceber essas palavrinhas ao longo do texto. Um dia, os orixás se reuniram para sua segunda reunião, mas apenas Obará, o príncipe feliz, não compareceu. Os outros príncipes o achavam desagradável, pois ele sempre falava de coisas tristes. Quando a reunião chegou ao fim, antes de deixarem o Orum, Ifá deu a cada um dos príncipes uma abóbora. E como nenhum deles gostava de abóbora, levá-las em suas costas apenas aumentava o mau humor deles. Quando já estavam perto da cidade, estavam mortos de fome, então decidiram ir à casa de Obará para comer alguma coisa. Obará ficou muito feliz em receber os 15 irmãos em seu humilde lar. Ninguém o visitava, era muito raro. Obará era muito pobre e não tinha nada para servir aos irmãos. Mas, com muita vontade de agradá-los, pediu à sua esposa que comprasse comida, o que o deixou ainda mais endividado. Pobre homem. Depois que a mulher chegou com um banquete, os príncipes comeram até se fartarem. Comeram bem, como se nunca tivessem comido antes. Terminada a comilança, os Odus se despediram e foram embora, deixando as abóboras no quintal de Obará. No dia seguinte, Obará não tinha nada para comer. Não conseguiu nem fiado no mercado. Conformado, ele disse à mulher: "Vamos comer abóbora hoje." Foi até o quintal, onde foram deixadas as abóboras, e as partiu com uma grande faca. A abóbora estava recheada de pepitas de ouro. A cada abóbora aberta, Obará ficava mais rico. E enquanto abria as abóboras, gargalhava, dançando, gritando, abraçando sua mulher. Foi assim que Obará se tornou o príncipe mais rico dos Odus. O mais desejado, invejado, respeitado e querido de todos os viventes da sua terra. O mais desejado de todos os padrinhos. Nunca mais foi o príncipe infeliz. A partir desse dia, ficou conhecido como Obará, o Odu da riqueza inesperada. Ele contou que foi ajudado por Egiocô. Agora, suas histórias falam sobre prosperidade, muito dinheiro e bem-estar material.
contam de ganhos, conquistas, vitórias e finais felizes. Então esse é um resumo, aqui está o link do resumo, mas vocês têm no livro de vocês, ele completinho. Vamos dar uma retomadinha nas categorias da narrativa. Uma narrativa tem alguns elementos que é muito, muito importante vocês saberem, né? Que é bem importante, tanto para interpretar um texto, como para produzir um texto. Tem que ter noção desses elementos. Primeiro, nós temos o narrador. Quem que é o narrador? Aquele que conta a história. Mas nós temos dois tipos de narrador, lembram? Nós temos o narrador observador e o narrador personagem. Então, lembrem que nós temos esses dois tipos. Personagens, aquele que pratica as ações. Lembre que também nós temos personagem, o protagonista, o antagonista, os secundários. É importante saber disso também. O tempo. O tempo é quando que acontece a história. E o espaço onde acontece a história. Eu quero que vocês respondam essa questão para mim. Quem são os personagens desse mito que eu li? Então, prestem atenção, leiam, depois a gente comenta. Uns minutinhos para vocês.
Leram? Responderam? Quem respondeu Obará, sua mulher, os 15 irmãos, Ifá e Egiocó, respondeu certo. Os outros sempre falta um ou tem um a mais. Obará, Ifá, Uduz, Egiocó, sempre está faltando um. Então, o completinho é a letra A. Outra questãozinha. Com as atitudes dos irmãos de Obará, é possível inferir que? Então, leiam, prestem atenção e respondam.
Então, quem respondeu são egoístas e interesseiros, respondeu certo. São gentis e cordiais. Eles sabendo que o irmão era bem pobre. Eles foram lá, deixaram ele gastar, comprar. Eles foram gentis, eles foram cordiais com o irmão. São responsáveis e seres humanos. Eles foram responsáveis, humildes, solidários. Eles foram isso? Não, eles foram egoístas e interesseiros. Então, quem respondeu esse, parabéns. Agora eu vou ler para vocês esse fragmento do mito original. Há muito tempo, num antigo país da África, 16 príncipes negros trabalham juntos numa missão da mais importância para seu povo que chamamos de Yorubá. Agora me responda. As expressões há muito tempo e num antigo país da África indicam. Mais um tempinho para vocês pensarem.
Pensaram? Então vamos lá. De novo, as expressões há muito tempo e num antigo país da África indicam há muito tempo. Quando? Há muito tempo. E onde? No antigo país da África. Lembra daqueles elementos? Então é o tempo e espaço que respondeu isso. Ok. Não fala de intensidade, finalidade, lugar e modo, modo e intensidade, não. Fala sobre tempo e espaço. Certo? Ainda sobre a narrativa, uma narrativa, nós temos um enredo, que é dividido em alguns itenzinhos que é importante respeitar. Tanto na interpretação de texto vocês vão precisar, como também na produção do texto. Ele precisa obedecer esses itenzinhos que eu vou falar para vocês. A apresentação parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história. Então, no enredo tem que ter essa primeira partezinha. Complicação. Parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos. Clímax. Parte do enredo em que a ação atinge o seu momento de maior tensão. E o desfecho é a solução do conflito, produzido pelas ações dos personagens. Vamos lembrar, gente, que conflito, o que é o conflito? Conflito é aquele problema, aquilo que causou o transtorno. Esse que é o conflito. Agora vocês vão responder. Qual conflito desencadeou esse mito? Vamos lá que eu sei que vocês conseguem.
Responderam? Então vamos lá. A letra A. Então qual conflito desencadeou? Por não gostar do sabor da abóbora, os irmãos de Ubará pararam em sua casa para comer. Foram lá e comeram e ainda largaram as abóboras para não ter que carregar. Não é a letra B, eles comeram as abóboras, mas não quiseram parar na casa de Ubará. Eles pararam na casa de Ubará? Pararam na casa de Ubará para comer abóbora. Não comeram abóbora, eles nem gostam de abóbora. A abóbora estava estragada e os irmãos passaram mal. Eu não lembro dessa parte do texto, não tem isso. Então quem respondeu A é isso aí. Mais uma. Podemos afirmar que esse texto é um mito? Será que é um mito? Então respondam para mim.
Quem respondeu que sim, porque conta uma história baseada em mitologia e religião, acertou, porque é uma das características do mito. Quem respondeu, por exemplo, que sim, porque conta uma história baseada em mitologia e relatos que não envolvem religião, envolve. Não, porque é baseado em fatos reais. Ou não, porque é um conto fantástico baseado na vida real. Se é fantástico baseado na vida real? Acho que não, né? Então, quem respondeu a letra A, respondeu certinho. Então, retomando, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos lenda e mito, as características de cada um. Lembrando que a lenda, ela fala também da tradição oral, ela tem um quesinho de fatos reais, mas muita fantasia. Já o mito, ele não tem nada de real, ele é fictício e também trata da religiosidade. Falamos sobre personagens, sobre conflito e também sobre a semântica, sobre a função das palavras no texto, ok? Então, finalizando, para vocês saberem mais, eu quero que vocês procurem em casa outros mitos. Eu quero também que pesquisem o autor Reginaldo Prandi e Santos, Teobaldo Miranda, Lendas e Mitos do Brasil. Então, nessa referência, fala muito sobre mitos e lendas. Então, é importante, se vocês conseguem colocar lá na internet ou, de repente, tem um livro em casa, é importante fazer. E eu quero desejar para vocês um bom estudo e ainda falar que essa aula continuou Lendas e Cantadores. Mas a gente vai para coisas novas nas próximas aulas, tá certo? E também esse material estará no Google Classroom. Vocês podem baixar, façam as atividades, pessoal, façam, enviem, perguntem para o professor, porque isso é uma retomada de conteúdo. Vale a nota? Não, mas é uma retomada de conteúdo. É muito importante para vocês, ok? Então, até a próxima!